Ai, gente, como que eu vou fazer isso? Vamos ver se a gente consegue arrumar, né? Trago novidades e hoje vou testar junto contigo todas as sombras da nova paleta BT Transition de linha Bruna Tavares. Oi, lindos e lindos, tudo bem? Eu sou Duda Fernandes, maquiadora, criadora de conteúdo, estudante de psicologia e mais um monte de coisa que não cabe aqui nessa introdução. Resenheira de primeira, adoro testar um produto contigo. E hoje, então, como eu falei pra ti, vamos estrear aqui neste canal a nossa paleta BT Transition, que deu o que falar aí nas redes sociais e que eu ganhei especialmente da minha irmã querida, da loja Barbie na Caixa Store. E se tu não segue ainda, segue lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Nas compras acima de R$80 vocês têm desconto, o cupom também tá aqui embaixo, então vai lá conferir e ajudar uma empreendedora que tá aí na luta junto com nós, que é sempre bom também. Eu já apliquei corretivo aqui nos meus olhos e eu não vou te mentir, eu já usei essa paleta e eu fui ousada. Eu dei curso profissional e eu peguei ela da caixa e falei, vou testar. Eu dei o nome na minha maquiagem. Mona, você é maluca? E essa paleta também, porque ela não me decepcionou. E ela poderia, né? Porque eu não tinha testado ela ainda. E fui ser ousada de querer usar ela num curso. Mas é que é isso, entendeu? Eu sou assim, a minha vida, ela é sempre com emoção. Se não for pra ser com emoção, eu nem vou, entendeu? É de uma audácia, de uma ousadia, de um exagero, inclusive. Já passei corretivo na pálpebra, apenas corretivo, tá? E não repara muito na minha sobrancelha, meio que sabe que eu tô deixando as cejas crescer, né? Então, assim, tá meio despentelhada mesmo, cabeluda mesmo. É o que tem pra hoje, tô em processo de cultivar uma segunda sobrancelha aqui, então... Palavras não bastam, não dá pra entender. BT Transition é uma paleta de sombras com 10 tonalidades de marrom e seus variados subtons, nuances perfeitas para a transição do esfumado para maquiagem neutras super elegantes. As sombras possuem acabamento mate aveludado e formulação rica em microesferas e pigmentos micronizados que conferem ao produto uma textura macia que não marca a textura da pele. A BT Transition veio para ser nossa maior aliada da maquiagem sofisticada para as mais diversas ocasiões. Se prepare para arrasar ainda mais no olhão esfumado. Vamos falar de preço. Ela custa R$ 89,90, então se a gente fazer aí a média por 10 sombras, cada uma vai ficar quanto, edição? Ana, você não vai acreditar. Custou R$3. 3? R$3. 3? R$3. Vocês acreditam? R$3? R$3. Menos de R$10, né? Mas eu sou ruim de matemática, eu sou de humanas, então a edição colocou aí pra gente. Obrigada. E assim, Bruna Tavares precisa de sabe, um abraço, um beijo, um troço. Porque, gente, que maquiador não sonhou em ter essa paleta aqui pra fazer seus atendimentos, pra fazer suas maquiagens, seus esfumados? Essa paleta tem tudo que tu precisa em termos de marrom e justamente essa versatilidade dela ter tons frios, tons quentes e tons mais neutros é o que me fez ficar mais interessada em testar ela, em fazer um vídeo aqui basicamente só sobre a bicha, né? E se tu tá procurando essa resenha, se tu tá pensando em comprar, eu quero que esse vídeo seja bem útil pra ti, então eu vou tentar usar todas as sombras. E eu vou começar pela mais clarinha, que é essa aqui, ó, que vai ser o meu tom de transição. Principalmente pra quem é mais branquinha do que eu ainda, ela me lembrou um pouquinho a Soft Brow da MAC. Lembra um pouquinho, é um pouco diferente, claro, não é igual, mas lembra. Então, eu queria ver aqui no côncavo, eu vou aplicá-la só no canto externo, porque eu tenho que dar jeito de conseguir usar todos esses tons com vocês. E eu queria fazer o mesmo olho, sabe? Eu não queria fazer dois olhos diferentes, porque eu queria arrasar nos meus fotão, mas eu não sei se vai estar sendo possível, né? Porque a vida da blogueira é difícil, uma realidade assim complexa, né? A gente sofre, tem que fazer escolhas sofridas às vezes. Você tá de palhaçada? Olha como esfumou bem, aderiu bem na pele também. O corretivo que eu tô usando, ele é mais uma textura mais média, sabe? Ele não é nem aquele corretivo mega grudento e nem muito seco. Eu gosto, quando eu vou testar sombra, usar uma textura mais assim, até pra ser um pouco mais justa, né? Com o produto. Não favorecer muito o produto, mas também não usar um corretivo super seco, que não vai deixar a sombra pigmentar, né? Então pronto, ó, esfumou super fácil, pigmentou muito bem, gosto do que vejo até agora. E aí eu vou usar agora... Ai, gente, como que eu vou fazer isso? Eu vou usar esse tom aqui, ó, que é mais frio. Eu quero ver se ele vai aprofundar. Aprofunda. Isso que eu quero ver. Tipo, a minha principal questão com essa paleta é ver se realmente os tons estão diferentes, né? Porque marrom é uma coisa que realmente... as diferenças vão ser sutis, mas que na maquiagem fazem total diferença. E quem é maquiador sabe muito bem, tem o olho bem treinado pra ver isso, né? Mas às vezes tu olha assim essa paleta e tu fala... sem graça, né? Tudo igual. Amiga, é o que a gente vai descobrir agora. Mas olhando assim, não é tudo igual. Ela é muito
muito interessante, inclusive. Porque a ideia dessa paleta é justamente tu conseguir criar qualquer esfumado com ela, né? Qualquer esfumado em tons de marrom, seja marrom quente, seja marrom frio, seja marrom neutro, qualquer um. Então, eu achei bem interessante. Esse tom aqui, eu já achei ele mais claro para médio, tá? E ele é levemente mais rosado do que o primeiro. E eu achei ele até mais parecido com a Soft Brow da MAC, que foi a primeira que eu falei pra vocês, que eu tinha achado essa daqui, né? Similar. Mas essa aqui lembrou ainda um pouquinho mais. Eu não sei se foi a mistura dos dois que deu essa impressão, mas agora, nesse momento, eu tô achando. E aí, de terceiro tom, eu vou usar essa aqui que é mais ocre. Eu amo esse tom. Eu quero muito ver se ele funciona, porque é mais difícil de encontrar ele nas paletas. E eu vou colocar ele aqui mais pra dentro. Pode ver que a cada tom eu vou entrando um pouquinho mais com a sombra pra pálpebra, pra que a gente fique só com o esfumadinho mesmo no côncavo, misturando com as outras duas cores e não perca o degradê. É super possível tu usar vários tons de marrom no esfumado e construir ele de uma forma que ele fique extremamente lindo e num degradê muito perfeito, onde as cores vão se misturando e realmente, assim, quanto mais marrom tu usa, mais tu consegue fazer isso, né, de acordo com os marrons que tu escolher, claro. Mas tem que tomar esse cuidado para posicionar as sombras dessa forma mais estratégica, para não ficar tudo uma mancha, né, uma coisa só. Claro que elas vão se misturando, a gente vai vendo que uma cor vai entrando dentro da outra, é isso que a gente quer, mas não pode deixar ela misturar demais. Esse tom, amiga, ele já é bem mais quente, tu consegue perceber isso, ó? Coloquei até um pouquinho aqui na pálpebra para vocês verem, e é um tom que eu sou apaixonada. Eu já vou vir aqui, ó, no côncavo interno com ele. Eu achei que a Bruna arrasou demais na escolha desse marrom aqui, porque ele realmente é muito bonito e é um tom que eu adoro usar nos meus esfumados coloridos, meio pôr do sol, inclusive, que é tipo um marrom, um amostardado, é uma cor meio ocre mesmo, né? E até agora as sombras estão muito macias e muito pigmentadas, realmente tu sente essa textura mais aveludada no acabamento delas, o que é muito interessante porque facilita o teu esfumado, sabe? Até pra quem é iniciante é uma coisa que realmente facilita, não é aquela sombra que vem um soco de pigmento, assim, que tu mal coloca no olho, te assusta, que pra quem é iniciante pode ser meio ruim, meio problemático. Tu vai ter que tomar muito cuidado pra trabalhar com a sombra. Não é, mas também não é uma sombra que tu precisa insistir muito pra que ela tenha pigmentação. Então, gosto disso por enquanto. Vamos ver como é que vai ser a construção, que pra mim é o mais importante, quando a gente começa a colocar vários tons em cima da mesma região pra ver se vai aderir ou se não. Por enquanto, esse é o esfumado que temos, com 3 cores. Claro que tá sem acabamento, tá? Então, releva, a gente tá construindo, né, mulher? Tia Carmélia também pra não ser uma coisa de cada vez. Vou seguir nos tons mais quentes e vou usar esse aqui, que é um quente mais avermelhado. E que sim, é um tom de marrom que eu uso bastante. Ele lembra um pouquinho uma sombra que a gente teve, que era até um pouco mais avermelhada, que era marrom tem que ter. Vocês lembram dessa sombra? Eu era muito apaixonada por ela. Ela é uma sombra muito coringa. E esse aqui faz esse mesmo papel. A marrom tem que ter, acho que ela tava num meio termo aqui, ó, entre esses dois. Esse aqui já é muito avermelhado, pra ser a marrom tem que ter. E esse aqui que eu tô usando é pouco avermelhado, então por isso que eu acho que tava no meio termo. Olha como mistura, gente. Olha a textura da pele, como tá linda. E olha, é uma coisa que qualquer coisinha marca, né? Então, realmente a textura dessa sombra tá muito valorizante, sabe? Das ruguinhas dos nossos olhos de jovem senhora que já passaram aí dos 30. Precisa de um cuidado, né? Precisa de uma atençãozinha especial. Eu não me lastimo por tal. Não. É que breve completarei 15 anos. Não é nada assim estratosférico, mas tem que ter um cuidadinho. Olha, até agora eu acho que essa foi a minha cor favorita. Eu tinha usado ela no curso já e já tinha ficado com essa impressão. E eu não tô trocando de pincel, tá? Eu tô usando o mesmo pincel, que muda mesmo é o posicionamento das sombras. Vamos esquentar esse look um pouco mais. Então eu vou usar na mesma região que eu já apliquei a cor anterior. Eu vou vir com esse tom avermelhado, mas pra dentro aqui, ó, pra gente aquecer esse esfumado sem tirar a profundidade, porque eu já dei profundidade com o marrom anterior e agora eu vou só esquentar o subtom aqui. Então, isso que é legal também quando tu tá lidando com cores da mesma família, que é no caso aqui a família dos marrom, né? Só que o que muda é a temperatura da cor. Então, tu pode ir brincando com isso, misturando, neutralizar um tom com uma cor. Por exemplo, é um tom mais quente, tu quer neutralizar, tu aplica um marrom mais frio da paleta, tu vai conseguir neutralizar mais aquele quente e vice-versa.
diferença. Olha a diferença que já deu, ó. Um pouquinho da sombra que eu apliquei, como ficou mais quente em comparação ao outro lado, mas não perdeu profundidade e continua aderindo na pálpebra, que pra mim é o mais importante, o acabamento e a textura que uma sombra sobre a outra vai deixando na pele, principalmente quando a gente tá falando de esfumado, né, amiga? Não adianta, esfumado é um trabalho de construção, tu tem que voltar algumas vezes, então a sombra tem que ter aderência e capacidade de construção, e é por isso que eu detesto sombra muito seca, né? Já falei várias vezes pra vocês, porque sombra seca é muito difícil de trabalhar, toda hora tem que ficar aplicando bruma fixadora pra dar uma hidratada na pele, porque a sombra não tem aquela hidratação, é difícil até de pigmentar, de soltar ali do panzinho, né? Então, por isso que eu gosto muito mais de trabalhar com sombras macias, por mais que elas venham a esfarelar mais, o que não tá acontecendo, ó, a paleta não esfarelou nada até agora, são muito macias, mas justamente eu prefiro mesmo que esfarele um pouco mais do que ser aquela sombra dura, que nem um tijolo, que não sai pigmento e que nem muito menos adere na pele da gente. A gente tem que ficar ali peleando, né, pra conseguir um esfumado. Você sabe o que é peleando, gente? O que é peleando onde tu mora? Já ouviu essa expressão? Peleando é tipo assim, lutando, batalhando, entendeu? Aqui no sul. Peleia braba, de faca. Guerreira. Com o pincel limpo, eu vou dar só uma esfumadela aqui nesse final. E óbvio que eu vou puxar esse olho até pra gente conseguir ver mais essas cores, tá? Primeiro eu tava construindo aqui, porque eu quero realmente não focar muito na maquiagem, eu quero focar nas sombras, em testar o máximo possível com vocês aqui. E aí depois que a gente tiver a resenha prontinha, eu vou fazendo outras propostas com essa paleta, se vocês quiserem. Inclusive eu já gravei uma lá pro vizinho, pro Instagram, que é @oficialdudafarnese. Amiga, me segue por lá, me ajuda a chegar a 1.300.000, amiga, lá, por favorzinho. Vou deixar aqui meu arroba pra vocês, tá? E no Ticoteco também é @oficialdudafarnese. Lá tem conteúdos exclusivos. Não vem aqui pro YouTube, além dos stories que eu fico com vocês lá o dia todo, a gente conversa, a gente é super íntima por lá. Então, tô te esperando, vou ficar muito feliz de te ter por lá também, tá bom? Agora eu vou vir com esse tom aqui que é mais frio, porque depois eu quero usar o mais escuro da paleta, que a gente tem que usar, né? Por mais que a gente esteja numa paleta um pouco mais quente, eu quero muito usar esse tom mais escuro, então antes eu vou construir um fundo com esse aqui, bem no côncavo. É onde que é o côncavo, amiga? Bem no nosso ossinho. E agora dá um medinho, porque aqui a gente já tá falando de quantas sombras, gente, que eu já usei aqui, meu Deus, até já me perdi. Sexta, é o 6º tom de marrom, então aqui dá um medinho, né? A coisa é começar a não aderir mais, o que, sinceramente, não seria algo assim, meu Deus, que horrível, né? Porque também as coisas têm um limite, mas devido à textura dessa sombra, eu acredito, amiga, que ela vai dar um nome aqui, hein? Tô acreditando, ó, e tu tá vendo, né, que tá dando mesmo. Então, bem no côncavo, só pra gente fazer esse fundo, vou aplicar um pouquinho aqui na pálpebra, também pra facilitar a transição, que a gente quer esse olho bem transicionado, afinal de contas, estamos usando 457 marrons para isso, né? Mesma coisa do outro lado, e aí depois que eu aplicar esse tom, sim, eu vou vir com o tom de marrom bem escurão, que é o que pode ser que venha dar um ruim, porque, né, tons mais escuros tendem já a ser mais difíceis de ter aderência na pálpebra, e também porque daí vai ser a 7ª cor. Assim, é um desafio, né? É um desafio, mas a gente quer que a sombra mostre que é o que ela veio, então a gente vai topar esse desafio, vamos ver se ela vai segurar. Uma coitada que tá ralando feito louca e não consegue sair do buraco. Aí agora eu vou aplicar esse marrom escuro em toda a pálpebra, então eu vou trocar de pincel, vou pegar um pincel mais aplicador de sombra, que eu acho que vai dar o efeito mais uniforme na pálpebra, pode ser esse aqui, ó, fofão. Vou vir no tom de marrom mais escuro e vamos ver. Olha o poder! Gente, achei que pigmentou bem. Mas calma, calma que tudo pode mudar a qualquer momento aqui se tratando de um marrom mais escuro, tá? Estou sendo assim bem realista mesmo, porque realmente já é a 7ª cor que eu tô aplicando. A pálpebra não tinha produto em tudo, mas essa aqui tava mais suja. Tinha pegado mais tons de marrom aqui, então já não tava com aquela super aderência do corretivo. Caso não aderisse, seria totalmente passável, sabe? Tipo, ah, ok, tá bom, na 7ª sombra. Porém, aderiu. Mesmo com tudo isso. Por baixo já que tinha. Porque essa minha pálpebra aqui, ó, aqui ainda tá mais limpinho. Mas esse olho, só vocês voltarem um pouquinho o vídeo, vocês vão ver. Não tava tão limpinho assim. Então, eu não quis limpar justamente pra fazer uma prova de fogo aqui com essa paleta, né? E ver até onde a bicha ia. Olha que lindo
esse tom. E parece, tipo, que eu apliquei uma base de sombra aqui embaixo, né? Falando assim de produto nacional e até de BT, parece que eu apliquei um BT Velvet, de tão aveludada que tá essa sombra. E vocês viram, eu botei direto a bicha aqui, mesmo com o corretivo já estando seco e não tendo mais aquela plenitude da aderência que ele tinha antes das primeiras sombras que eu coloquei, das sombras anteriores. Gente, tô feliz, tô satisfeita. Bruna Tavares mais uma vez mostrando como que se faz maquiagem nacional para a gente, né, amiga? Tá, arrasou, muito feliz. Gente, ai meu Deus. Sabe que eu fico muito feliz, assim, fico faceira de verdade com isso? Porque eu lembro do meu início de carreira, amiga, que não tinha sombra de qualidade no nosso mercado e que eu tinha que penar pra comprar uma sombra importada, sabe? Uma sombra da MAC, uma sombra do Urban Decay, porque não tinha mesmo, tipo, a qualidade que a gente tem hoje. E hoje a gente ter essa entrega aqui, num produto que custa menos de R$100 e vem 10 tons, pra mim, é surreal. Não é baratinho, não é super acessível, não é. Mas eu tô falando pra profissional, né? Que vai ter um investimento um pouquinho maior, principalmente, que vai ter esse retorno, né, sobre esse investimento com o seu trabalho, com as suas maquiagens. Pagar R$ 89,90 numa paleta dessas, amiga, é surreal pra quem começou a maquiar 10 anos atrás e sabe que não tinha esse tipo de produto no mercado. Sabe quando a gente faz esse paralelo, essa comparação? Então a gente tem que ficar muito feliz e tem que enaltecer mesmo o nosso mercado, porque a gente tá arrasando. A gente é muito foda. A sombra está lindamente construída aqui. E aí agora a gente vai fazer uma transição com a cor anterior, que eu já tinha colocado um pouquinho. Eu vou colocar um pouco mais agora. Bem aqui em cima da bordinha desse marrom, ó. Eu vou esfumando com movimentos circulares pra gente tirar essa marcação e já fazer essa cor subir na pálpebra, porque é o que eu quero aqui também. Então, vou subir ela um pouquinho, mas claro, sem ultrapassar o degradê que a gente já construiu, tá? E vou aproveitar esse momento didático do vídeo para te lembrar que a minha agenda de cursos presenciais está aberta. A gente tem as últimas vagas pro meu curso em São Paulo, curso profissional. Por aí, tá? Pra ti que quer ser maquiador, quer trabalhar com maquiagem, quer ter mais técnica, mais respaldo, mais segurança no teu atendimento e aprender técnicas que estão sendo muito procuradas atualmente pelas clientes, ou pra ti que já é maquiador e quer se aperfeiçoar, que a gente sempre precisa, é sempre bom. Inclusive, eu tô sempre me aperfeiçoando, sempre que possível, sempre que tem algum curso que eu quero fazer com algum maquiador que eu gosto, que eu admiro, eu compro, eu vou fazer esse presencial, enfim, porque é uma coisa que agrega demais. Eu acho que conhecimento ninguém te tira. Quando a gente achar que a gente sabe muito, é quando eu acho que a gente começa a ficar pra trás, ficar obsoleto, porque as coisas estão se reinventando e mudando todos os dias e a gente tem que acompanhar. Então eu vou deixar toda a minha agenda aqui. Temos Belo Horizonte no final do mês também com as últimas vagas e tem a segunda turma de automaquiagem para São Paulo, porque a primeira já esgotou e a segunda turma também já tá com as últimas vagas, porque tinha lista de espera e por isso que a gente abriu uma segunda turma, porque São Paulo, já falei pra vocês, São Paulo é surreal, o negócio é muito doido. Então tá aparecendo aqui o WhatsApp, toda a minha agenda vai estar aqui embaixo, vou estar em Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte, já falei, Fortaleza, Manaus, Brasília, Belém. Gente, em tanto lugar que eu já nem sei mais, tá? Então, olha aqui embaixo, chama no WhatsApp e garante a tua vaga, porque algumas cidades já estão com as últimas vagas disponíveis, porque vocês são maravilhosos e eu amo muito trabalhar com isso e fico muito feliz em saber que vocês também querem aprender comigo, querem ter essa troca, de a gente ter esse momento, enfim. Muito obrigada. Agora a gente vai começar a puxar aqui pra fora esse esfumado, tá? E aí, pra isso, eu vou pegar primeiro essa cor aqui do centro, que é o tom de marrom mais quente. E eu vou vir já puxando aqui, ó, com um pincel mais gordinho. Já vai fazer essa vez aqui pra mim, sem eu precisar de muito esforço, ó. Já fez, basicamente já fez. E aqui, gente, onde eu tô aplicando, eu nem tenho corretivo. E ele pigmentou muito bem na minha pele. Eu até deveria ter retocado, mas não precisou, como tu bem pode ver aí, né? Então, pincel gordão, vamos puxando, não tem problema, ó, ficar assim, porque como eu não fiz a pele ainda, a gente vai cortar isso aqui junto com a pele. Vou tirar um pouquinho do excesso de produto desse pincel e aí eu vou vir com aquele tom mais ocre que eu tinha usado contigo. Vou dar uma varridinha aqui por cima pra gente misturar o subtom, pra não ficar tão avermelhado, dar uma amareladinha aqui também. Olha! E não te preocupa que o acabamento, né? Ele é quando tá acabando, então é no final mesmo e tá tudo certo, tudo sob controle, tá? Aí eu vou pegar um lencinho demaquilante e vou aqui, ó, fazer um
uma limpezinha. Ai, que lindo que vai ficar esse olho, meu Deus. Gente, foi muito rápido construir esse esfumado. Se eu não tivesse matraqueando aqui contigo, meu Deus, acho que eu tinha feito esse olho em 5 minutos, os dois. Juro pra ti. Porque a facilidade de trabalhar com essa sombra realmente tá louvável, tá? É o que eu tenho que salientar aqui pra ti. Tá muito fácil de trabalhar, de construir, de esfumar. Tá vendo que aqui invadiu muito esfumadinho? Então pega essa dica, ó. Vou vir com um cotonete, vou dar umas batidinhas, assim, sem, tipo, carcar o cotonete ali, pra também não marcar muito, mas eu vou dando umas esfumadinhas com ele pra gente controlar um pouquinho o esfumado. Aí fazendo isso, eu vi que ficou uma marcação aqui, tá vendo? Também natural, porque eu pedi, né? Eu pedi, assim, com as duas mãos pra isso acontecer. Então eu vou vir aqui com a sombra marrom escura de novo e vamos ver se a gente consegue arrumar, né? Porque tô exigindo um pouquinho demais já, né? Eu sei disso. Mas olha como pigmentou até demais de novo. Então eu vou vir com a sombra, a ocrezinha só, tá? Aqui nesse côncavo interno, só bem em cima aqui do marrom escuro pra gente dar uma leve esfumadinha. Já vai ligando aqui em cima. Esfuma tudo. Olha isso! Amigas, o que vocês estão achando? Tô gostando muito, viu? Mas agora eu vou fazer essa pele, né? Porque daí a gente consegue ver o negócio. Não vou mexer no olho, tá? Vou só fazer a pele e volto pra gente finalizar a parte de baixo e fazer mais algum retoque aí, se precisar. Voltei com a pele feita, ainda não terminei, tá? Segura aí. E vamos pegar um pouquinho de pó agora. Vou usar o BT Powder mesmo. E vou aplicar aqui abaixo da sobrancelha, ó. Porque se tem uma coisa só que poderia ter nessa paleta pra mim, mas que também eu entendo que seja uma paleta de tons de marrom, então é compreensível que não tenha, é justamente um tom de transição clarinho, né? Tenho que dizer que eu prefiro que tenha mais um tom de marrom do que um tom clarinho, que justamente tu pode usar o teu pó pra fazer esse efeito. Então não é uma coisa assim que, oh meu Deus, né? É muito difícil, é muito sofrida. Não, não é. Eu prefiro, de fato, ter um marronzinho aqui, tá? Vou esfumar aqui um pouquinho abaixo, que eu apliquei um pó bem aqui. E aí, pra parte de baixo, eu não vou usar lápis. Eu quero usar direto a sombra, só pra gente ver como é que vai ser a pigmentação, pelo menos em um olho, no outro depois eu vejo com vocês. Mas eu vou começar com um marrom escuro, bem rente aos cílios. Um pincelzinho bem fininho, ó. E vou aplicar bem rente, já unindo aqui com essa rebarbinha que eu deixei do esfumado. E aqui embaixo, é claro que a gente não vai fazer a mesma quantidade de tons, né? Porque a gente nem tem espaço pra isso. E tu me conhece, né? Tu sabe que eu não gosto de aplicar a sombra direto assim. Mas como hoje a gente tá fazendo uma resenha, eu quero testar a performance dela sem nenhuma base por baixo. Mas normalmente eu aplicaria no mínimo um corretivo cremoso aqui, um lápis pra dar aderência e mais durabilidade aqui, até porque a pele tá super selada da preparação de pele que eu acabei de fazer. Então, sem dúvidas eu faria isso, né? Pigmentou super bem, tá? Gosto do que vejo, do que sinto. Ficou bem bonitinha no lugar. E aí agora eu vou usar aquela sombra mais ocrezinha que a gente utilizou antes, misturada com um pouquinho do primeiro tom que eu usei. Então eu vou botar essa ocre aqui com um pouquinho desse aqui e venho bem na bordinha aqui pra gente esfumar. Isso aqui vai fazer o degradê pra pele, então é bem importante. Aqui na entradinha eu não aplico, tá? No cantinho da lágrima eu vou deixar sem nada. Só vou dar uma leve contornadinha com essa misturinha desses dois tons e deu. E aí, pra finalizar, eu vou pegar de novo a primeira cor que eu usei. E com o pincelão, amiga, eu venho só esfumando aqui, porque como a gente fez a pele, é natural que perca um pouquinho, né, o esfumado. Então eu venho como se ela fosse uma borrachinha, apagando e preenchendo todas as lacunas aqui que possam ter ficado do nosso esfumadão de respeito que ficou aqui, hein? Isso aqui, ó, parece que tá marcadinho, mas é uma manchinha que eu tenho, tá? Então não tá marcadinho, não. Coisas que a gente não tem muito o que fazer, tá? E pronto, amigas, ó. Olho feito. Gostei muito desse olho. Como eu te falei, foi rápido e foi fácil de fazer. Vamos colar um cílio postiço, né? Que esse olho pede. Pronto, maquiagem finalizada, colei meu cílio, coloquei máscara também, né? Que a gente merece. E um glossinho aqui, um acessório pra dar um close e ficar bonita pra vocês, que vocês merecem. E, amigas, esse é o resultado da maquiagem. Como eu te falei, o foco aqui hoje não foi fazer uma coisa mirabolante, não foi fazer um tutorial incrível, diferente, mas sim a gente explorar ao máximo a paleta BT Transition. E eu espero que eu tenha conseguido, né? Fazer isso de alguma forma. Ainda faltaram aqui 2 ou 3 sombras, né? Que eu não usei, que acho que foi essa daqui, essa aqui e essa aqui. Mas a gente pode
usar no próximo vídeo. Se tu gostou dessa paleta, se tu quer que eu teste mais, já sabe, é só comentar aqui embaixo. Eu queria saber a opinião de vocês, o que tu achou, se tu acha que essa paleta vale a pena, se tu compraria, o que tu achou da performance das sombras. Eu fiquei positivamente muito surpresa, claro que eu não esperava pouco, expectativas são altas quando a gente fala de BT, porque BT tá sempre trazendo inovação, tá sempre trazendo novidade. É inovador e revolucionário? É sim, extraordinário, é excepcional, é uma experiência como nenhuma outra que eu tive na vida. Pra mim tá aprovadíssima, vai inclusive pra minha maleta de maquiadora, já usei no curso, vou seguir usando, porque é muito boa e tem todos os tons que a gente precisa aqui. Se tu quer uma paleta mais versátil, mais pocket, né, porque é uma paleta pequena, querendo ou não querendo, que tu pode colocar na tua necessaire, vai viajar, quer fazer qualquer tipo de olho, essa é uma paleta que tu precisa ter sem dúvidas, principalmente se tu gosta de fazer esfumados e de ter facilidade em fazer teus esfumados. Eu ainda adicionaria um pretinho, uma sombrinha unitária, ele pretinha, ou um lápis preto pra fazer uma base preta, teu pó compacto pra fazer como iluminador, como eu fiz aqui, e deu, amiga, não precisa de mais nada. Aí tu adiciona glitter, se tu quiser, pigmento, enfim, mas aqui tá a base pra qualquer esfumadão. Então, assim, essa paleta foi feita pra mim, amiga, desculpa, eu tô empolgada mesmo, porque é um negócio, assim, de louco. E, assim, é uma das coisas que eu confesso pra ti que eu queria ter feito em linha Duda Fernandes, tá? Se eu tivesse tido a oportunidade de ter lançado uma paleta toda marrom, vocês sabem que a gente tinha um esfumadão de respeito, que era uma paleta de 5 cores, 4 opacos, e eram 3 marrons, um preto e uma sombra cintilante, que era iluminadora. E aquela paleta, assim, pra mim já foi uma super conquista. Depois veio a colorida, porque, né, cor também é muito a minha cara. Mas vou te dizer que isso aqui, ó, isso aqui todo maquiador pira e não tem como não pirar. Então, quero saber a tua opinião, se tu já testou, se tu gostou, comenta aqui embaixo. Vou fazer uns fotão caprichado pra postar lá no Instagram pra vocês. Então, como eu já falei, me segue por lá, que agora eu me despeço de vocês por aqui, mas continuo por lá. Então, por hoje é isso. Não vai embora sem clicar em gostei. Te inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos, porque estamos de volta com uma frequência muito maravilhosa de vídeos que eu quero aumentar ainda mais. Então, conto muito com teu like, teu compartilhamento, teu comentário são extremamente importantes pra que a gente possa continuar criando cada vez mais conteúdo por aqui, tá bom? Por hoje é isso. Um beijo do tamanho do Rio Grande e até o próximo. Tchau, tchau!